Olá a todos, todas, todes. Neste nosso encontro, eu vou falar um pouco do teatro em espaços abertos e do teatro de rua, mas da perspectiva da CIA Fábrica São Paulo. A fábrica, em dois momentos, ela se dedicou a criar espetáculos em formato de arena, de modo a levá-los a qualquer lugar, sem necessitar de um equipamento cultural. E aqui eu estou me referindo, claro, a um teatro como espaço físico, né? Que muitas vezes é a limitação para que aquela comunidade ou aquela cidade tenham condições de receber espetáculos teatrais. Daqui, nós já podemos tirar uma das características mais importantes dessa nossa maneira de fazer teatro: a democratização da arte e da cultura. Há uma máxima entre o povo do teatro que diz que, para se fazer teatro, basta o ator, a atriz e o público. E no teatro de rua, essa expressão ganha enorme sentido. De 89 a 98, a CIA Fábrica produziu espetáculos para espaços abertos, como O Arquiteto Imperador da Síria, de Fernando Arrabal, Macbeth, de Shakespeare, e Em Alto Mar, do Slavomir Mirosek. Depois, só mais tarde, já em 2016, ela volta a produzir um espetáculo para ser encenado na rua, a peça Antígonas, uma adaptação de Antígona de Sófocles escrita por Calixto de Inhamus para o grupo. Eu buscarei nesse encontro compartilhar experiências que tive com teatro de rua antes da ser a fábrica e com teatro em espaços abertos já com o grupo. Eu quero dizer também que os trabalhos que eu irei apresentar são construções que envolveram muitas outras pessoas. A cada novo trabalho, vivemos experiências que nos permitiram elaborar práticas e conceituar o que fazíamos. Portanto, o que trarei aqui é a expressão de algo que sempre se deu em construção coletiva, em grupo, com muitas pessoas. Antes de entrar nos processos da CIA Fábrica, eu vou trazer um pouco do contexto histórico e também de práticas, né, de trabalho, de grupos de teatro de rua, lá no final dos anos 70, início dos anos 80, que são práticas fundantes do teatro de rua na cidade de São Paulo. E eu o farei por meio do que eu vivi. A ideia de fazer teatro de rua no Brasil surge dentro do Centro Popular de Cultura, o CPC, em 61, na cidade do Rio de Janeiro. A intenção era o de construir uma cultura nacional democrática e, fundamentalmente, né, de caráter popular. O CPC foi uma organização associada à União Nacional dos Estudantes. E em 1964, os CPCs foram fechados com o golpe civil-militar e os seus participantes presos e exilados. Com isso, a prática do teatro de rua só irá retornar no final dos anos 70 como forma de protestar por meio da arte, né? E também como um veículo de conscientização do que se passava no país naqueles anos de ditadura. O meu início no teatro ele se deu nos idos de 1978, ali na cidade de São Paulo, ainda sob a vigência do AI-5, o ato institucional número 5. Último ano desse que foi o período mais sombrio da ditadura. O último ano do governo do general Ernesto Geisel e passagem para o general João Figueiredo. É o início então da chamada abertura política. Só que no final ali do governo Geisel, ele publica uma emenda que revoga todos os atos institucionais que fossem contrários à Constituição Federal, incluindo o AI-5. Só que a emenda ela só entra em vigor no início do governo de João Figueiredo, como parte da então abertura política. Bom, a palavra abertura pode soar generosa nesse momento se considerarmos que em abril de 81, ou seja, 16 meses após
a chamada abertura política, vai explodir a bomba no Rio Centro. E o que estava ocorrendo no Rio Centro naquele dia? Um espetáculo comemorativo ao Dia do Trabalhador. Esse atentado, que o governo militar por muito tempo tentou sustentar que fosse obra da esquerda brasileira, foi realizado pelos militares, que por sorte das 18 mil pessoas que assistiam ao show da Elba Rabalho naquele momento, foi um atentado fracassado, tendo estourado a bomba no colo dos militares designados para cumprir aquela missão. Portanto, nesse período, a tal abertura política não tinha reflexo nas ruas. É dentro desse contexto que eu comecei a fazer teatro de rua. Não havia outro tema que não fosse ligado à liberdade de expressão e ao retorno do regime democrático no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, nos teatros públicos distritais, localizados nos bairros da cidade de São Paulo, não haviam pautas para a produção local. Os teatros recebiam programações que eram agendadas pelo Departamento de Teatro da Secretaria Municipal de Cultura do então prefeito biônico Olavo Setúbal. Biônico porque não era eleito pelo povo. Não havia eleições para governadores, e nem prefeitos de capitais. Eles eram escolhidos e empossados pelo governo militar. A programação elaborada pelo Departamento de Teatro era totalmente excludente. Artistas e grupos locais não tinham agenda nos teatros. Ela era repleta de medalhões midiáticos que recebiam os teatros públicos de graça para circularem com as suas produções. E os artistas locais não tinham acesso aos palcos. Isso fez com que a grande maioria passasse a utilizar a rua como espaço de expressão. Surgem então movimentos culturais como o Movimento Cultural da Penha, o MCP. A Penha é o bairro, o berço da CIA Fábrica São Paulo. O MCP organizava praças de arte e cultura. Nós ocupávamos as praças mensalmente, às vezes não de forma tão tranquila, porque eram sempre ocupações tensas, muitas delas interrompidas. Surgiram vários movimentos nesse período, como o Movimento Popular de Arte de São Miguel Paulista, o Agrevip na Vila Prudente, o Probras no Brás. Agora, para poder ocupar essas praças, as bandas juntavam seus equipamentos para que tivessem condições de sonorizar os shows na praça. Era a peça da bateria de um, cabo do outro, microfone de um, amplificador, se juntavam para poder sonorizar o show. Os poetas também se reuniam para montarem varais de poesia, esticando um fio de uma árvore a outra ali para exporem os seus poemas, na maioria das vezes datilografados em folha de sulfite. E usavam o microfone no intervalo dos shows para recitarem os seus poemas. Os artistas plásticos, eles levavam os seus cavaletes para exporem seus quadros ali na praça e pensavam outras maneiras, suportes para poder colocar em suas esculturas. E eles também adotavam a forma de varal para pendurar as telas. Agora, essas mobilizações coletivas, verdadeiros mutirões que viabilizavam a realização das praças de arte e cultura, essas mobilizações nos aproximavam. Os músicos passaram a pôr em música os poemas dos poetas, e os poetas passaram a escrever letras para os músicos. Ou seja, surgiam laços afetivos e criativos que fortaleciam os movimentos. Artistas plásticos contribuíam com a plasticidade dos shows e das apresentações teatrais, muitas vezes em ações performáticas acompanhando o som das bandas. Falando em apresentações teatrais, o teatro era o que menos precisava de infraestrutura, porque já era elaborado para ser apresentado naquelas condições. No chão, na praça, na rua.
Lia-se muitos livros de Augusto Boal, que eram inspirações para as intervenções cênicas. As práticas eram feitas na experimentação do seu livro 200 jogos e exercícios para o ator e o não ator. E esse termo, no título do livro, não ator, foi de uma importância muito grande na época. Nós não éramos atores e nem sabíamos se queríamos ser. Mas o termo não ator no nome, no título do livro do Boal, nos autorizava a fazer teatro, nos legitimava. O primeiro grupo que fiz parte foi o Terrua, um grupo que se formara a partir de um curso de teatro ministrado por Celso Frateschi. O Celso, na época, havia instalado a sede do grupo que participava lá no bairro da Penha, o Teatro Núcleo Independente. Celso Frateschi iniciou suas pesquisas com Augusto Boal, no Teatro de Arena, já com o foco mais voltado para as práticas do teatro jornal. Aqui no canal tem uma aula do Lico Turli que ele deu para a mostra, então não vou nem avançar nessa, para falar um pouco sobre o teatro jornal ou teatro do oprimido, porque a aula do Lico é maravilhosa, vale a pena dar uma olhada nessa aula. Agora, com a prisão e o exílio de Augusto Boal, o Celso permanece no Teatro de Arena até o seu fechamento. E resumindo aqui, veio parar na Penha e instalou a sede do Teatro Núcleo Independente no bairro. Sob a sua orientação e também de Denise Del Vecchio, o Terrua passa a desenvolver a modalidade de teatro jornal proposta por Boal. Foi nesse período que eu entro para o grupo. Nós nos encontrávamos aos sábados, nos finais de tarde ali, para praticar técnicas, e desenvolver também improvisações a partir de notícias de jornais. Essas improvisações, elas eram encenadas na rua. A ideia era levar às pessoas outros entendimentos a respeito das notícias que circulavam pelos jornais, pelas rádios, também pelas TVs. O discurso oficial, elas já tinham. O que nós fazíamos era mostrar o outro lado da notícia, aquilo que não era falado. As notícias passavam por um crivo da censura da época que impedia a liberdade de expressão dos jornalistas. Bom, também havia outros veículos de comunicação que assumiam totalmente a fala de sustentação ao regime, O que fazíamos era contextualizar o fato noticiado pela imprensa aos acontecimentos reais, libertá-lo da censura imposta para chegar em seu sentido mais amplo. As cenas elas eram construídas com base em improvisações. A primeira etapa do ensaio era voltada para o que chamávamos de aquecimento ideológico, que era um termo que vem do teatro do oprimido. Líamos as notícias que haviam nos chamado a atenção durante a semana, debatíamos ela, conversávamos, buscávamos as suas implicações, trazíamos os conceitos de escritores e pensadores, e a partir deles buscávamos ampliar o entendimento que tínhamos sobre a notícia. Na sequência, partimos então para o aquecimento físico, para o aquecimento vocal e para a prática de jogos do teatro do oprimido, visando, claro, a preparação do ator e da atriz para o trabalho. Já na terceira etapa do nosso encontro, e vocês irão notar que eu reluto em chamar esses encontros de ensaios. Na terceira parte, nós partíamos para as improvisações a partir do aquecimento ideológico realizado na primeira etapa do encontro. Aquilo que fora debatido era a matéria utilizada nas improvisações. Essas improvisações é que eram levadas à rua, dentro de um roteiro organizado pelo grupo.
Eu falei agora há pouco que eu reluto em usar o termo ensaio para denominar, né, os nossos encontros, e também reluto usar os termos público ou plateia para designar as pessoas que assistiam essas intervenções, porque não eram ensaios para criar um espetáculo que será apresentado para um público que irá vê-lo. Era mais próximo de intervenções que utilizavam o teatro como veículo para levar temas a serem abordados com as pessoas na rua. Isso ainda merece um estudo mais aprofundado, eu pretendo fazer isso numa outra ocasião. Nessa época, eu vinha integrar outros grupos de rua. Eu vou falar de um modo geral para exemplificar um determinado padrão na postura adotada por grupos da época. Eu me refiro a grupos com orientação política clara, voltada para questionar a passividade daqueles que aceitavam as condições impostas pelo regime civil-militar, ou que não tinham condições ou canais para expressarem as suas indignações, a sua revolta. O que chamo de padrão é uma certa estrutura que, ao chegar à rua, era adotada para realizar a intervenção naquele lugar. Inicialmente, fazia-se um aquecimento que envolvia todos, o elenco e as pessoas presentes, né? Para isso, eram utilizados exercícios praticados pelo próprio grupo e que possuíam características mais dinâmicas, como, por exemplo, fazer as pessoas saltarem entre duas filas indianas, né, formadas por todos, pelo elenco e pelas pessoas da rua que estavam ali acompanhando. A pessoa, ao saltar entre as filas, ela será segurada por todos antes de cair no chão. Um outro muito utilizado, né, era o famoso João Bobo, onde a pessoa se solta nos braços de quem irá segurá-la. Enfim, os jogos de confiança e de integração do elenco eram os mais utilizados. Eu volto a observar que eu uso o termo intervenção no lugar de espetáculo, porque não entendíamos aquela ação de levar teatro à rua como um espetáculo para ser apreciado, mas uma ação para ser praticada por todos. Íamos para a praça, para a rua, para qualquer lugar, né, previamente escolhido por suas características enquanto agrupamento de pessoas, e não por suas características físicas. Escolher o local era saber quais pessoas ali se encontravam ou circulavam. Os temas ou a forma de abordá-los levavam em consideração as pessoas. Por exemplo, uma intervenção a ser feita na porta de uma fábrica ou nas ruas do centro de São Paulo, ou então na entrada de uma feira, elas eram diferentes por sua própria natureza, mesmo se os temas fossem os mesmos. Portanto, improvisar era um treino constante. O que se levava à rua era uma estrutura de roteiro, de temas, e o que acontecia era fruto do jogo com quem estava presente. Eu lembro-me de uma dessas intervenções feitas pelo Terrua, onde levamos improvisações a partir de notícias de jornais em uma feira pública do bairro. Se eu não me engano, foi São Miguel ou Itaim Paulista. O roteiro montado pelo Terrua era o seguinte: ao chegarmos na feira, uma parte do elenco ficaria na entrada da feira e a outra circularia pela feira com flautas, falas e dança, anunciando a chegada do grupo e convidando a todos para estarem na intervenção que seria realizada na entrada da feira. Depois, quando as pessoas eram agrupadas na entrada da feira, nós realizávamos a sequência dos improvisos, né? Que contou, claro, como não podia deixar de ser, com a participação das pessoas que se manifestavam dando falas, né? E interferindo na cena. As cenas elas se abriam para recebê-las, né?
se abriam para jogá-las para dentro da improvisação. Teve um fato que eu acho que pode também, de um certo modo, exemplificar essa ida para a rua, esses jogos de improvisação. Uma vez, diante de um jogo desse, uma pessoa que estava acompanhando ali a apresentação falou assim: mas eu conheço isso que vocês estão falando aí, me lembro o dono da padaria e tal. Então, quando uma pessoa que está ali em torno assistindo manifestava algo ou trazia o indício de uma história ou uma informação que valesse a pena para o elenco trabalhar, o que nós fazíamos? Jogava luz naquela pessoa e fazíamos ela contar essa história. E à medida que as pessoas iam contando aquela história, os atores já iam se transformando nos personagens daquela história e mostrando a história sendo contada por aquela pessoa que está assistindo para aquelas pessoas que estão vendo a intervenção na rua. E essa prática era exercitada na própria sala de ensaio através de um exercício que muitos que fazem teatro conhecem, que é um ator conta uma história e o restante do elenco vai encenando ao mesmo tempo que esse ator conta. Então, esses treinamentos de improvisação, eles eram praticados dentro da própria sala de trabalho. Logo, nós os provocávamos para ocorrer na rua, porque também era um território que nós nos sentíamos mais seguros para acontecer. E por outro lado, fazíamos com que as pessoas contassem suas histórias. As intervenções, elas não tinham tempo para acabar. O jogo iniciava e o tempo de duração dependia do desenvolvimento das improvisações. Muito tempo depois, eu fui compreender que a estética dessas intervenções era estabelecida puramente na ação, na atitude de estar ali. A construção cenográfica a ser colocada no espaço, né, naquele local, os figurinos, as maquiagens, os objetos, os adereços de cena, eram todos rebaixados. Não se pensava que o meu espetáculo vai ficar legal se apresentarmos ele naquele lugar, porque ele se encaixa na arquitetura. Não se pensava essas coisas, porque a estética, na realidade, ela existia na atitude de estar ali. O foco era as pessoas. Eu estou juntando aqui experiências que tive com grupos que participei nesse período, né? E não só com o Terrua. Na perspectiva de falar um pouco mais das estruturas utilizadas por grupos nesse período, eu vou falar de um fato ocorrido em uma intervenção que fiz com o grupo Corpo a Corpo do ABC Paulista, de Santo André. Quando os conheci, o grupo era composto por Nelson, Cristina, Bimba e o Valdir. Nós fomos até a Rua do Carmo, ao lado da Praça da Sé, ali no Centro Velho de São Paulo. Havia nessa rua, aos domingos, uma feira chamada de Feira da Barganha. Era um local onde as pessoas, em sua maioria, migrantes de todo o país, né, que vinham para São Paulo em busca de trabalho, utilizavam a feira, estavam ali. Essas pessoas elas moravam nas pensões do centro e utilizavam a Feira da Barganha para troca de pertences que possuíam, né, por outro que necessitavam. Ao chegar nesse lugar, iniciamos os nossos exercícios e convidamos os que se aproximavam a fazer os exercícios conosco. Alguns poucos entravam, a maioria ia compondo a roda, né, para ver o que ia dar. Os jogos eles eram físicos, né, as pessoas pulavam conosco, tocavam em nós, né, falavam estimuladas pelas nossas provocações. Mas nesse local, por se tratar de pessoas que viviam isoladas nas pensões,
né, e oprimidas pela cidade, na grande maioria humilhadas no centro de São Paulo, essa relação delas com a nossa intervenção estava muito difícil. Na primeira etapa, um ou dois entraram no aquecimento. A grande maioria permaneceu ali, curiosa e ao mesmo tempo distanciada, né? Estava bem difícil conduzir o jogo naquela situação. Um dado momento, eu vejo o Nelson se agachar e se cobrir totalmente com um dos panos grandes que nós levávamos sempre conosco. Depois, Cristina vai até ele e entra embaixo do pano. O Valdir seguia tocando a flauta ali junto às pessoas, tudo, e eu me vi segurando o jogo sozinho, né? Eu não tive dúvida. Fui para baixo do pano. Afinal, o que estava acontecendo? Quando eu entro embaixo do pano, ouvi Nelson perguntar para Cristina em tom bem baixinho assim: o que vamos fazer? Isso porque o público estava bem distante do que nós estávamos fazendo. O Nelson se voltou para mim e disse: e aí, Rosa, o que vamos fazer? A Cristina, por sua vez, repetiu para mim: Rosa, o que nós vamos fazer? E eu repetindo, e eles repetindo, o que vamos fazer, o que vamos fazer, o que nós vamos fazer, o que vamos fazer. Isso foi criando, foi se estabelecendo um jogo entre nós embaixo do pano. Foi criando uma energia ali que nos unia embaixo desse pano. Chegou um dado momento que fomos tirando o pano de cima de nós, levando essa energia para as pessoas que estavam lá, levando a pergunta para elas: o que vamos fazer, o que vamos fazer, o que vamos fazer. Algumas pessoas responderam e o jogo pôde continuar. A partir de falas delas respondendo a nossa pergunta: o que vamos fazer? Eu exemplifico essa passagem do grupo Corpo a Corpo para ilustrar o espírito e a determinação desses grupos ao levar temas libertários para a rua, priorizando o jogo, priorizando o conteúdo, a forma. E é claro que os conteúdos eram pautados na queda da ditadura, né, imposta pelo governo militar. Em seus mais diferentes aspectos, trazíamos questões relacionadas à tortura, à falta de participação nas decisões do governo, na censura, nos planos econômicos. Com outros grupos, eu fiz intervenções ali na Rua da Boa Vista, a Rua dos Bancos, né, como era chamada na época, próximo da Praça do Patriarca, em São Paulo. Essas apresentações, elas contavam com o apoio do Sindicato dos Bancários. Essas apresentações ou essas intervenções, nós sabíamos quando ia começar, mas não tínhamos certeza se chegaríamos até o fim. Tanto que havia rotas de fuga estabelecidas entre nós. Ou seja, qualquer problema que vier a aparecer, cada um de nós sabe para onde fugir. E havia um encontro marcado em um local no centro de São Paulo. Então, sair correndo de uma apresentação significa, de um certo modo, nos encontrarmos naquele ponto marcado. A parte mais angustiante desse processo era estar no ponto marcado, né, do ponto de encontro, aguardando os nossos amigos chegarem. Né? Eu vou falar um pouco agora sobre os trabalhos da Se a Fábrica. Em especial, a produção de espetáculos voltada para espaços abertos que, por terem essa característica, também foram apresentadas nas ruas e nas praças. Essa sequência de trabalhos em espaços abertos do Fábrica acabou sendo uma grande escola no que diz respeito aos espetáculos de rua que eu vinha a dirigir depois. A Se a Fábrica São Paulo, ela irá surgir em meados de 1983. Eu acabara de sair de outros dois trabalhos que haviam me marcado muito como ator, como criador.
O primeiro foi ter estado no Teatro Oficina nesse período. Quando cheguei na Oficina, o Zé Celso ainda estava exilado e a arquitetura do teatro, que hoje é da Lina Bobardi, não era essa que estava lá, né? A arquitetura é a anterior, elaborada pelo Flávio Império e pelo Rodrigo. O Oficina, ele surge em 67, mas em 74, após várias montagens censuradas, né, o teatro foi invadido pelo exército e o Zé Celso preso. O Zé cumpriu 8 anos de exílio. Para vocês terem uma ideia, eu estou chegando na Oficina 2 anos antes do retorno do Zé. E permaneço por lá com um grupo de atores e atrizes, né, que mantinha atividades no teatro de modo a fazê-lo continuar existindo, porque corriam as despesas com impostos, aluguel e etc. Né? O Zé só irá retomar do exílio em 83. E quando ele volta, claro, o grupo segue trabalhando com ele, né, agora já sob a sua direção. Naquele momento foram realizadas montagens do Santeiro do Mangue, do Oswald de Andrade, das Bacantes de Eurípides. Eu sou da primeira turma que iniciou os estudos dos sertões. Olha que faz tempo pra caramba, viu? Essas montagens não eram montagens de palco. Elas eram encenadas em todo o espaço interno da oficina e também na rua, em frente ao teatro. Elas também não entravam em cartaz, elas eram apresentadas em datas esporádicas, normalmente datas que pertenciam à luta de desapropriação para que pudesse ser tombado o espaço do Teatro Oficina. Um outro trabalho que me marcou muito nesse período foi ter passado por uma montagem em São Paulo, no antigo Sesc Vila Nova, hoje é o Sesc Consolação, né, com George Froster e Kurt Bidstein do Teatro Livre de Munique. Era a montagem de Hamlet Machine, de Rainer Miller. Essa montagem ocupava os 3 andares do Sesc, sem palco, pelos andares, pelos corredores, pela piscina, pelas quadras, era um teatro de ocupação. Esses 2 processos, Oficina e Teatro Livre de Munique, abriram meu olhar para um teatro mais ritualístico, né? E que abandonava o palco como lugar da ação. Daí nasce a Cia Fábrica, que tem esse nome devido a um projeto de ocupação teatral de uma fábrica. Entramos então numa fase de construção de espetáculos em espaços que só mais tarde, com o aparecimento do grupo Teatro da Vertigem, passou a ser denominado espetáculos em espaços não convencionais. O Vertigem irá surgir em 1991 com a peça O Paraíso Perdido. A Cia Fábrica faz seu primeiro trabalho com essas características de ocupação de espaço em 1985, com um espetáculo chamado Em Preto e Branco. Ele foi feito no teatro, mas o público que aguardava no saguão, e isso era a tradição do teatro, né? O público aguarda no saguão até abrir as portas, ele poder sentar na plateia e assistir o espetáculo. No Em Preto e Branco, o público que aguardava, ele era surpreendido com cenas no próprio saguão, e que abria de uma hora para outra uma porta na lateral que dava acesso ao lado externo do teatro. As cenas ocorriam ali, pelo jardim lateral, pelas escadarias, pelos camarins, pelas coxias. O público entrava na cena, caminhando dentro dela, né? Cenas rolando nas coxias, até que o público é conduzido para cima do palco e tem cenas rolando no palco. Até em um dado momento ele é encaminhado para a plateia e quando ele senta na plateia, ele vai assistir cenas no palco até o final do espetáculo. O público, quando descia para a plateia, já estávamos ali próximos, né, de encaminhar o final do espetáculo. O principal espetáculo desse período nosso, né, foi Paula,
de 1987. Paula traz a passagem de Antonin Artaud no asilo de Rodez, os 9 anos que ele ficou no asilo de Rodez. Só que nessa época nós já estávamos com uma sede alugada no centro da Penha, em cima do antigo Cine São Geraldo, que é um espaço significativo localizado no centro histórico da Penha. Paula é um espetáculo que foi concebido para acontecer na nossa sede, né? Nas salas, nas escadarias, nos corredores. O público aguardava na rua, subia as escadas com cenas, saía no segundo andar, transitando e caminhando o tempo inteiro junto com as cenas. O resultado foi tão impactante que a previsão de tempo da temporada estourou e tivemos que apresentar por mais alguns meses ali. As sessões elas aconteciam às sextas à meia-noite, mas com a prorrogação, se eu não me engano, nós passamos a fazê-las também às sextas e sábados. Quando chega em 89, só para ilustrar, nós estávamos no período da hiperinflação brasileira, fim do plano cruzado do Sarney e um ano antes do então presidente Collor de Mello se eleger e confiscar a poupança do povo brasileiro. A inflação andava na casa dos 45% ao mês, ou seja, o que no mês custa 1.000, no próximo custará 1.450. O nosso aluguel, por contrato, reajustava a cada 3 meses, ou seja, ele praticamente dobrava a cada 3 meses. E nós pagando aluguel de uma sede, fazendo um teatro, né? Que mais tarde veio se chamar de um teatro em espaço convencional, teatro em espaço não convencional, né? Mas que na época nós chamávamos de teatro de pesquisa. Quer dizer, éramos completamente xaropes, não tem a menor dúvida disso, né? Aí foi quando então, dessa dificuldade financeira para manter a sede, que surge a ideia de pegarmos esse ator preparado para atuar fora do palco, com uma visão já de construção da cena para um público que está à sua volta, porque esse era o ator e a atriz que nós trabalhávamos para os espetáculos de ocupação. Né? Fazer uma cena no meio da plateia, e você nunca conseguia prever onde as pessoas estariam assistindo a cena sendo feita dentro desse teatro de ocupação, desse teatro de pesquisa, desse teatro em espaço não convencional que o Fábrica fazia. Portanto, esse ator que já tinha essa noção, nós pegamos ele e colocamos numa arena, em espetáculos que pudessem ser feitos em qualquer lugar, popularizando o teatro que fazíamos. Inicia, então, um longo período de criação de espetáculos para espaços abertos. Eu vou trazer essa experiência aqui, nessa nossa conversa, porque ela foi a base para desenvolver aquilo que mais tarde eu empreguei nas construções dos espetáculos e na preparação do elenco para a rua. A primeira montagem da Fábrica para um teatro de arena, um teatro espaço aberto, foi o Arquiteto Imperador da Síria, que foi montada em 20 dias, porque tínhamos despesas a pagar. Nesses 20 dias, não só montamos, como vendemos as primeiras apresentações para escolas da região. Muitas das técnicas que eu passei a empregar em espetáculos de rua tiveram início nesse período. Por exemplo, por não usar o palco e por ter adotado o formato de arena, o público passou a estar, como eu disse agora há pouco, localizado em torno do ator. A cena, portanto, passa a ser vista de muitos ângulos, dependendo do lugar em que a pessoa está. Conforme o espetáculo, o público ocupava 360 graus à nossa volta. Logo, era necessário desenvolver uma percepção circular do movimento, dos gestos e da própria emissão da voz. Essa percepção de movimento circular era trabalhada tanto pelo elenco
quanto pela direção. Porque quanto mais o ator e a atriz se organiza para produzir ações circulares, e aqui eu me refiro à prática de exercícios, né, mais espontâneas ficam as suas criações, diminuindo a intervenção da direção no que diz respeito a chamar a atenção de que aquela ação ela está fechada ou que está sendo vista apenas pelos que estão à sua frente, né, e que precisa ser aberta para quem está atrás, enfim. O treinamento de voz mais praticado na época era de projetar a voz à frente, para quem está numa plateia, o que não nos servia. Agora era necessário considerar os que estavam atrás de nós. Portanto, os exercícios começaram a se voltar também para isso. Mas éramos um grupo do bairro da Penha, né, sem a menor condição de contar com a contratação de profissionais que viessem auxiliar tecnicamente, ainda mais pagando aluguel. Portanto, criávamos os nossos próprios exercícios. O treinamento vocal tinha por base o que eu havia exercitado junto com o Teatro Livre de Munique, que era uma técnica que unia voz e resistência física. Para se ter uma ideia, abria-se uma roda de voz e o tempo todo o elenco saltando, com diferentes práticas do uso do corpo e da voz. Exercícios de dicção, tudo saltando. As rodas de voz duravam em média 1 hora. Isso nos dava muita resistência. Apresentávamos espetáculos em situações às vezes muito difíceis, dependendo do lugar e da época do ano. E aqui eu me refiro ao calor, por exemplo. Eu vou falar um pouco disso mais para frente, que eu acho legal trazer um pouco das dificuldades encontradas quando você sai para fazer espetáculos em espaços assim, cada apresentação no local, espaço aberto, né? Bom, eu estava falando do exercício de voz, né? Os exercícios de voz, eles eram aliados à produção de energia, né? Nos dava resistência para não ter, por exemplo, falta de fôlego ou a voz ir se cansando e baixando o tom, né, durante a apresentação. Já os exercícios de ação e movimentação física para dar conta de comunicar a todos que estão 360 graus em torno da cena, eles eram intuitivamente desenvolvidos. Essa experiência de estar numa arena com um público próximo, todo à nossa volta, traz uma forte sensação de intimidade. Não há barreira entre público e espetáculo. Se ele der um passo à frente, ele passa a estar dentro da cena. Eu usei o termo intimidade porque, no meu entender, durante a apresentação, é ela que se torna o principal agente facilitador da interação entre o ator, a atriz e o público. Porque interagir é uma capacidade própria do ser humano, é cultural. É uma ação que muitas vezes busca questionar, complementar algo, provocar, integrar ao que está ocorrendo. Interagir propõe muitas vezes fazer parte daquilo que está acontecendo ou então rejeitá-lo. Para o ator, para a atriz, o desdobramento dessa intervenção, o desdobramento também dessa intimidade criada, vai contribuir com a improvisação, desemboca nela e contribui com ela. Eu quero dizer que intervenções são relações inesperadas que surgem naquele momento específico e pressupõem por parte do elenco atitudes improvisadas, totalmente inusitadas. Por outro lado, há improvisações que iam se tornando parte integrante do espetáculo, né? No decorrer da temporada, nós íamos mapeando as partes do espetáculo que eram mais sujeitas a provocar interações, né? E isso era feito, claro, de uma apresentação para outra, não se perdia tempo nisso. Acontecia algo, já se conversava na sequência.
Houveram improvisações que se tornaram clássicas dentro do espetáculo, em sua maioria provocando comicidade, risos, né, que ajudavam a trazer o público para o espetáculo. Mas sempre tínhamos de lidar com intervenções não programadas, num forte exercício de improvisação para aproveitar o que vem do público. Nunca se estabelecia o conflito com quem fazia a intervenção. Sempre se jogava com o que vinha. Muitas vezes puxávamos aquele que fez a intervenção para dentro da arena, não para expor ou para ridicularizar, ao contrário, procurávamos abrir para ele condições de participar. Com o passar do tempo, seguindo as apresentações em espaços abertos, nos damos conta do quanto havia a ser compreendido na relação entre a peça, o espaço e o público. Ter um espetáculo que possa ser apresentado em lugares onde as pessoas vivem é uma forma de descentralizar o teatro, de colocá-lo em contato direto com a população nos lugares habitados por elas, possibilitando que se junte às suas próprias experiências, ao seu modo de ser. Portanto, fazer com que a interferência que ela mesmo causa na cena e participa possa ser também uma experiência em sua própria vida. Essas interferências, elas abrem possibilidades para que haja uma troca de lugar entre o espectador e a obra, tornando o público parte integrante da obra que assiste. Por isso, talvez, a nossa primeira lição tenha sido a de entender que nessas condições é necessário contar, sim, com um elenco que tenha em si a possibilidade de estar à disposição do outro, à disposição de quem habita aquele espaço, de quem convive naquele lugar. Eu vou falar um pouco de alguns espaços e a diferença existente neles, mas não como do ponto de vista arquitetônico, mas espaços que são muito próprios, mas ao mesmo tempo diferentes um do outro. Mesmo quando se assemelham, eles acabam se tornando algo muito diferente. Isso porque cada um tem a sua história, carregam fatos, carregam acontecimentos, agregam pessoas, né? Agregam realidades. Então espaços, muitas vezes que são parecidos um com o outro, têm até às vezes a mesma função, eles acabam tendo uma carga muito diferente e que isso acaba influenciando o modo com que o espetáculo acaba sendo recebido por aquelas pessoas. Ao chegarmos no local, era possível compreender, por exemplo, o uso que as pessoas faziam dele. A qual finalidade ele servia? Quem o ocupava? Trazer isso para as apresentações é muito importante, afinal, a comunidade tem uma afinidade estreita com o lugar. Ter consciência dessas coisas, buscar identificá-las e conhecê-las, abre a possibilidade de improvisações que contribuem para contextualizar o espetáculo com aquela comunidade, aproximar o público local do espetáculo. Isso se torna mais eficiente quando o público utiliza o espaço em seu cotidiano, né? Ou tem referências claras sobre a sua presença naquela comunidade. Apresentar o espetáculo ali abre possibilidade de leituras diversas sobre ele e que podem despertar novos olhares sobre esses locais. Usando um termo bastante comum,
que se utiliza muito hoje em dia, o espetáculo acaba ressignificando aquele espaço. Uma vez, retornando ao mesmo lugar para a apresentação no dia seguinte, uma das mulheres que trabalhava por lá me disse: eu sempre via esse pátio de um jeito. Né? Depois de ontem, ela se referia à apresentação do dia anterior, né? Dá vontade de fazer coisas nele. Que interessante, quer dizer que um espaço que ela convive todo dia, o fato de ter ocorrido um espetáculo lá, abre para ela a possibilidade de outras formas, né? Outras maneiras de ocupar aquele lugar. Agora, há outros lugares que, pelas suas características, traziam referências históricas, referências culturais muito fortes. Como, por exemplo, quando fomos apresentar o Arquiteto Imperador da Síria no Mercado da Ribeira, em Olinda, que é um local histórico, né, de um mercado de venda de escravos. Não dava para quem estava lá, conhecendo a história do local, né, separar o que ocorria no espetáculo com a história, com a presença nossa naquele espaço tão marcante em Olinda. Agora, as condições de cada lugar interferem diretamente no trabalho do elenco, e isso pode afetar a leitura do espetáculo ou o que chega no espectador. Por exemplo, o próprio espaço em si, a própria arquitetura. Havia lugares aconchegantes, intimistas, né, que aproximavam o público do elenco. Quando chegávamos, rapidamente observávamos que daria para apresentar o espetáculo ali com todo o seu potencial. Já em outros, sabíamos que teríamos de estabelecer a relação com o público de maneira mais intensa, mais provocativa. Os mais difíceis eram quadras e ginásios esportivos. Uma vez em Brasília, nós chegamos a colocar uma rotunda para diminuir a reverberação da voz, para torná-la mais inteligível e também para conseguir manter a energia produzida pelo elenco ali junto da plateia. Esse tipo de ambiente, você manda energia e ela não volta. Se espalha pelo ginásio, é muito difícil estabelecer a relação entre ator, atriz e público num espaço como esse. Porque o lugar, ele é muito disperso. Uma outra coisa que rolava em relação ao espaço, assim, né, são as condições de acústica e de sons que são providos ali no próprio ambiente, fazendo com que o elenco tenha de lidar e muitas vezes superar as dificuldades para conseguir comunicar o que a cena traz. Sempre conversávamos durante a viagem de volta para a sede, trocando experiências, né, de como cada um lidou com as dificuldades ocorridas, né, e desse modo íamos desenvolvendo percepções próprias, extraídas na dificuldade de superar problemas e que eram compartilhadas no retorno. Esse compartilhamento é de uma importância muito grande, porque era possível fazer com que os demais do elenco pudessem utilizar recursos que o outro acabou de utilizar para superar. Né? Outra coisa eram as condições de temperatura ambiente. Como lidar com apresentações em dia de verão? Às 10 horas da manhã, tudo bem, rolava. Mas à tarde, o corpo era colocado numa situação de buscar energia, sabe? Buscar energia suficiente para poder fazer aquela apresentação. Isso implicava em saber o que cada um de nós precisávamos antes de fazê-la. Qual aquecimento eu devo utilizar? Em dias muito quentes, eu, por exemplo, só me alongava para evitar problemas musculares, né? Considerando que os espetáculos eles eram muito físicos, muitas ações, muitos movimentos que exigiam força e precisão. Eu não fazia nenhuma preparação que me consumisse energia, guardava todas elas para o momento da apresentação. Nós fazíamos de 3 a 8 apresentações por semana, o que nos deu um acúmulo de técnicas e conceitos que foram sendo adquiridos na prática.
Há muitas outras coisas e pontos, né, para serem colocados a partir dessa vivência dessa fábrica na produção de espetáculos em espaços abertos e como lidou com cada espaço, com o público, enfim. Mas eu vou parando por aqui. E quem sabe aí um dia dar continuidade nesse compartilhamento de experiências com quem já faz, né? Ou com aqueles que pretendem iniciar os seus trabalhos na rua ou em espaços abertos. Assim, a fábrica mudou o seu espaço de produção, o seu centro de produção para a cidade de Peruíbe, em São Paulo. E na pós-pandemia, faremos o início, né, daremos início à formação de um núcleo de teatro de rua com trabalhos práticos, com treinamento, né, voltado para a formação de elenco para a rua. Essa sequência aqui de videoaulas, né, produzida na Mostra Fábrica, com o Alexandre Matti, com o Fábio Rezende, Lico Turli, Tishi Viana, Calixto de Inhamuns, né, e essa contribuição que eu dei hoje aqui a partir da minha experiência, pretende servir à formação desse núcleo. E claro que permanecerá em nosso canal de YouTube, né, para que mais pessoas possam aí beber nessas fontes, né, tão inspiradoras assim. A série de programas chamada Processos Criativos também vão nessa direção, de contribuir com a formação de elencos e profissionais para a arte de rua. Um grande abraço a todos e até!